E aí, pessoal? Será que tem um filtro aqui pra colocar? Melhorou? Será? Olá, olá, olá. E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos ter uma live hoje. Falar sobre ansiedade pré-prova, pré-vestibular, pré-concurso, pré-ENEM. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Tentarei ler tudo. Sejam bem-vindos. Bom, estou fazendo a primeira live aqui no canal. Dessa vez vai ser sobre ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade pré-prova, pré-vestibular, pré-ENEM. E eu convidei uma amiga minha, que é psicóloga, a Eduarda, para a gente falar um pouco sobre tratamentos, o que fazer para melhorar. Se vocês tiverem sugestões, perguntas, podem mandar. Letícia, tudo bem com você? Milena. Oi, tia, mãe da Eduarda, tudo bem? Quando a Eduarda entrar, a gente começa aqui a live. Para quem ainda não sabe, a gente está com um canal no YouTube também, então se você não conhece nosso canal, tem aulas de química lá no KimiLearn. Tudo bem, Letícia? Temos uma amiga europeia aqui, ó, da Europa, direto de Dublin. Ou você está na Grécia ainda, Letícia? Nossa, ter amigos ricos é muito bom, mas é triste, porque ela estava na Grécia, estava sofrendo vendo as fotos dela. Né, Letícia? Tá em Dublin, né, Letícia? Bonito, saudades Dublin. Saudades. Cadê a Eduarda, tia? Chama a Eduarda. Primeira vez que eu tô fazendo uma live, gente, então não vai ficar perfeito, não vai ficar bonito, mas é o que tem pra hoje. Tentei colocar um filtro aqui pra melhorar a minha cara, mas não faz cirurgia plástica, então não resolve muito. O Ademir entrou aqui também. Olá, Eduarda. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom. Bom, gente, essa é a Eduarda. A gente se conhece há alguns anos, né? Melhor não falar a idade, assim. Mas a gente estudou junto da quinta série ao terceiro colegial, né? Bastante tempo. A gente mudou depois para a mesma cidade para fazer faculdade. E a gente tá junto aí até hoje. Sim. Bom, gente, a Eduarda, minha amiga, ela é psicóloga. Ela é bacharel em psicologia, fez bacharel em psicologia pela Universidade Paulista de São José do Rio Preto. Ela publicou um artigo sobre a necessidade de atendimento psicológico de plantão
dentro das delegacias de defesa da mulher. E atualmente ela faz pós-graduação, é mestranda em neuropsicologia pelo, me corrija se eu falar errado, IPGCS, Instituto de Psicologia, Educação, Comportamento e Saúde de São José do Rio Preto. É isso? Isso mesmo. Aham, tá certo. Então, Eduarda, te chamei aqui para a gente falar um pouco sobre ansiedade pré-prova. Aqui a gente Sim. tem muitos alunos que estão no ensino médio, que vão fazer Enem, ou que estão... o Enem esse ano vai ser ano que vem, né? Mas tem vestibular, ou prova mesmo de colegial, alguma coisa assim. E tem muita ansiedade, né? Aquela ansiedade básica, chega no dia, não consegue dormir, aquele frio na barriga, a mão gelada, suando. Então, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. Você tem algo para falar sobre ansiedade, assim? Então, gente, a ansiedade, assim como a depressão, é considerada uma das doenças mentais modernas e ela está muito relacionada ao nosso estilo de vida acelerado, à nossa busca por estar sempre realizando mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E acho que principalmente agora, nessa fase que a gente vive, onde a gente tem um contato muito grande com as redes sociais, a gente busca muito pela perfeição, por não perder tempo, por não ter uma falha. E isso gera muita ansiedade, né? Essa busca pela falsa perfeição faz com que a gente tenha muito medo de falhar. Sim, Então, a gente tem que saber também que certo nível de ansiedade é normal. É até instintivo, vem do nosso organismo, é uma resposta de luta e fuga, que faz com que a gente enfrente coisas novas na nossa vida, que a gente tenha a possibilidade de enfrentar o desconhecido. Mas a ansiedade se torna preocupante quando ela deixa de ser administrável, que é quando a pessoa fica paralisada frente ao medo que ela sente e ela não consegue fazer mais nada, que é o que a gente geralmente vê com as pessoas que estão nessa fase de vestibular, né, que é tão difícil. Então, a gente precisa ficar ligado nesses sintomas, ligado no que a gente está sentindo, nas nossas emoções. A gente fica muito preocupado com a nossa saúde física, mas muitas vezes a gente esquece da nossa saúde mental, que é tão importante e que interfere tanto, principalmente nessas horas, né? É quando a gente vê que talvez a gente precise dar uma olhada melhor para o que a gente está sentindo. e saúde mental talvez seja até mais difícil de tratar do que a saúde física. Com certeza. Uma das coisas que a gente fala é que o mais importante é a gente procurar ajuda antes que se torne uma crise de ansiedade. A gente precisa entender que a gente não precisa procurar ajuda só quando a coisa já está muito grave. Todo incômodo que se torna difícil de administrar sozinho requer uma ajuda. E a gente precisa quebrar esse tabu de que psicólogo é só para quem tem alguma doença mental, algum transtorno, de que psicólogo é só para louco. A gente Sim, precisa começar a olhar para a nossa saúde mental como a gente olha para a nossa saúde física. Fazer check-up todo mês, a gente precisa sempre estar fazendo exame. Então, com a nossa saúde mental é do mesmo jeito. sim. Aí, eu sou um especialista nessa parte de ansiedade e depressão. Vou dar uns depoimentos pessoais durante aqui a nossa live também, para Fique à falar, para vontade. ver se as pessoas se identificam com alguns sintomas ou não. Talvez conhece alguém que tem esses sintomas e quanto mais cedo começar a tratar, procurar alguém, procurar ajuda, é melhor. E é muito Porque importante. Pode pode, falar. E é muito importante a gente frisar que várias vezes isso acontece de forma inconsciente. Muitas vezes a pessoa não chega a perceber que aquela ansiedade que antes era normal já se transformou em um transtorno. Então, é importante que os pais responsáveis, nós como amigos que conhecem alguma pessoa que está passando por isso, a gente fique de olho para não desmerecer esse sofrimento. Porque sim, às vezes a pessoa quer dar uma ajuda, a pessoa quer estar lá disponível e acha que a pessoa não quer ser ajudada ou que aquilo tudo é frescura. E não é assim, realmente é um sofrimento e que traz muitas consequências negativas na vida da pessoa se não for cuidado. sim. Porque a cabeça a gente não tem controle do que passa na Exato. cabeça. Para Sim. vocês terem uma ideia, a minha primeira crise de ansiedade, eu era totalmente criança e eu tinha transtorno de uma crise de ansiedade quando chegava na escola. Então eu era Uhum. criança, eu estava, não lembro se era na terceira ou na quarta série do ensino fundamental, e eu chegava na escola, começava a passar mal e já tive que tomar remédio já controlado quando eu era criança já.
Sim. Então, É talvez muito. uma criança, a gente nem sabe o que que acontece, né? Não tem a menor ideia da vida e já tem esses problemas. Então, é muito complicado saber lidar e também algumas pessoas aceitar o tratamento. E é muito importante a gente frisar isso também. Às vezes não é só a psicoterapia que vai ajudar. Às vezes a pessoa realmente precisa da ajuda psiquiatra e começar a tomar os remédios vai fazer toda a diferença no tratamento e na vida dessa pessoa. Então a gente precisa quebrar esse tabu também em relação à medicação, Sim, porque são coisas necessárias e também não é para sempre. Medicação a gente consegue controlar por um certo tempo e depois começar a tirar a medicação. sim. Bom, então vamos começar com algumas perguntinhas aqui para Eduardo. Felipe está online, olá, Felipe, tudo bem? Estudou com a minha irmã, a gente conhece há um Sim. bom tempo também. Então, Eduardo, como que essa ansiedade se apresenta nessas pessoas? Insônia, irritabilidade, como que é? Olha, os sintomas vão ser vários e eles vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Nem todo mundo que sofre de ansiedade tem os mesmos sintomas, mas os mais comuns são irritabilidade, insônia, falta ou excesso de apetite, um medo irracional, pensamentos possessivos, a pessoa fica com aquele pensamento na cabeça e ela não consegue tirar. Por exemplo, quem está fazendo prova, que é o que a gente está conversando agora. Geralmente a pessoa não consegue parar de pensar naquilo. É sempre os mesmos pensamentos. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, tudo que eu estudo ainda é pouco. Como se fosse uma Geralmente os mais obrigação que comuns são tem na prova. assim. Uhum. É. E, gente, não, ninguém é obrigado a nada, a ir bem a Sim, nada. Ninguém é obrigado a passar na faculdade logo depois que sai do colegial. Ninguém é obrigado a nada. E é. é uma pressão que fica, que as pessoas até se colocam sobre elas mesmas, porque imaginam que a família está pensando algo, está colocando uma pressão, mas não. Mas a pessoa se cobra tanto que acaba se tornando uma crise de ansiedade aí vai crescendo cada vez mais. A gente vive uma fase, ainda bem que isso mudou, que a gente procura uma profissão de acordo com o que a gente gosta. Deixou de ser uma obrigação. Você faz uma faculdade de tal coisa porque você sente interesse em estudar aquilo, você tem vontade de conhecer aquilo. E toda essa ansiedade gerada antes do vestibular acaba transformando aquilo numa prisão. Você precisa passar, você tem que passar, você não pode demorar tantos anos para começar essa faculdade. E isso tira toda a graça do que a gente conquistou agora, porque se a gente for parar para pensar, nossos pais, nossos avós, nem chegaram a fazer faculdade, muitos começaram a fazer a que dava, porque era o que ia trazer dinheiro para a família. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente poderia pegar como incentivo. Tipo, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Sim, Então, calma. calma, que vai dar certo. Sim. E o que fazer para controlar essa ansiedade? Existem várias formas que a gente pode tentar para controlar a ansiedade. É, Exercícios de respiração. Existem vários exercícios que você encontra no YouTube mesmo. Existem alguns aplicativos também. Meditação, cuidar da saúde. É muito importante comer bem, dormir bem. A gente fala muito isso. As pessoas às vezes acham que passar no vestibular é só estudar. E não é, gente. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua cabeça. E dormir mal vai te fazer não reter informação na memória. Comer mal vai te fazer não conseguir render. Tudo isso são coisas que a gente esquece. A gente pensa, vou estudar, estudar e acabou. E não é bem assim. É importante ter um plano B. A gente precisa aceitar que resultados negativos acontecem. Não é sempre que você vai passar da primeira vez. A gente precisa aprender a lidar com a frustração. Isso é muito importante. E entender que aquele ano, do momento que você começa o vestibular, é muito importante a gente manter o vínculo. Muitas pessoas que estão prestando vestibular, fazendo cursinho, por ser uma rotina muito corrida, acabam se isolando. E isso é muito prejudicial. A gente tem que fortalecer nossos vínculos com os nossos amigos, com as nossas famílias, que é para quem a gente corre quando a gente precisa de ajuda. E quando a gente se isola e está passando por uma situação tão angustiante que é o vestibular e é a ansiedade que isso tudo gera,
Quando a gente não tem com quem contar, isso fica muito mais difícil. E ficou muito mais difícil para alguém perceber que a gente precisa de uma ajuda profissional. E também é importante a gente se divertir. Procura uma coisa que você gosta de fazer. Não vive a sua vida em função de apenas estudar. Tenha um tempo, quebre a sua rotina, procure coisas que vão te trazer diversão, que vão fazer você ficar feliz, vão fazer você ficar bem. Nem tudo é só estudo, cadeira e livro e cursinho. Você também precisa de um tempo para cuidar da sua saúde mental. E o uso de medicação, para quem já passou por um psiquiatra e sabe que a medicação é necessária. É, eu tenho. Essa parte eu entendo. É, e é bem isso, a gente tem que saber lidar com as fases negativas, os não são muitos. Sim. Depois que a gente entra na faculdade, então, depois que faz o vestibular e Não, tal, é o que mais vai ter. Na minha área, que era com pesquisa, o que mais vai dar é errado, praticamente sim, nada dá certo. Então, é saber se cobrar menos e saber planejar também a sua vida, saber, olha, eu tenho que fazer isso, mas dá tempo de eu fazer, de eu aproveitar também. Ah, eu tenho sim. prova na semana que vem, mas dá para eu ir numa festa na sexta-feira ou no sábado. Então, é equilibrar tudo, porque vai dar certo. Uma hora dá certo. A gente entende que é um momento muito angustiante da vida. Você está se preparando para uma coisa que pode definir ou não os próximos anos da sua vida, a sua carreira, o que você vai fazer daqui para frente. Mas a gente precisa aprender que sim, a gente tem que aceitar que às vezes as coisas dão errado. Sim, a gente pode ter uma segunda escolha, uma terceira escolha, uma quarta escolha. Hoje em dia, as coisas vêm mudado bastante. Tem gente fazendo faculdade com mais de 40 anos, uma coisa que antigamente a gente não via. E isso é muito importante para mostrar que a gente pode fazer várias escolhas, várias escolhas durante a vida. A gente não é obrigado a permanecer naquilo que a gente escolheu primeiro. Sim, sim, verdade. Melhor ser feliz, procurar uma alternativa de ser feliz do que ser infeliz. Exato. E ter essas crises de ansiedade é preocupante, né? Sim, é muito preocupante. A ansiedade ela é normal até certo ponto. A gente tem a ansiedade que é normal, que vem do nosso próprio organismo, que é um instinto, que é o que vai fazer a gente se preparar para certas coisas. Mas ela deixa de ser normal quando ela não é mais administrável. A pessoa perde o controle, aquilo paralisa ela. Então, a partir do momento que a pessoa passou da ansiedade e já está tendo crises de ansiedade, isso já é preocupante e precisa de cuidado. E crise de ansiedade também pode estar relacionada a certas coisas que você já viveu, né? Por exemplo, eu já sofri acidente de carro. Então, quando falo em viajar, talvez crie uma já pode estar ligada a uma crise de ansiedade. Sim, nós temos as crises de ansiedade e as crises de pânico, né? Os sintomas são bem parecidos, mas elas são diferentes porque a crise de ansiedade, ela tem um motivo. E esse motivo, várias vezes, ele é consciente. Já a crise de pânico é um motivo irracional. Por exemplo, são medos que eu não consigo explicar, que eles não têm uma forma, eles não são certos. Já a ansiedade não, então existe. Eu vou ficar ansiosa antes de uma prova, eu vou ficar ansiosa antes de andar de carro, se eu já tive um acidente. Eu vou ficar ansiosa antes de uma entrevista de trabalho. E aí, todos essas coisas que estão para acontecer vão me criar uma crise de ansiedade até acontecer. E muitas vezes depois, geralmente, ainda assim, continua com aqueles sentimentos de ansiedade. E quando procurar um profissional, por exemplo, um psicólogo? Olha, o ideal é a gente procurar ajuda antes que aquela ansiedade se torne incapacitante. A gente fala que é importante a gente buscar ajuda. O critério que a gente tem para buscar ajuda é o seguinte: se esse incômodo que eu sinto parece difícil de manejar sozinho, eu já preciso de uma ajuda. Se eu não consigo controlar aquilo sozinho, se sempre que eu fico muito ansioso, parece que eu não vou dar conta daquilo, já é importante a gente procurar a ajuda de alguém. Porque eu acho que os profissionais, nós psicólogos principalmente, estamos aqui para isso, sabe?
O que você não consegue manejar sozinho, você sabe que você tem alguém com quem você possa contar, com quem você possa trabalhar. E a gente está Sim. aqui para isso. E qual que é a solução para a ansiedade? Remédio é sempre a solução? É sempre necessário? Quais são os Não, tratamentos? Até a Letícia mandou a pergunta aqui. é, olha, existem casos onde a medicação não dá para abrir mão da medicação. São quando as crises são frequentes e intensas. Aí a gente vai precisar associar o tratamento psiquiátrico ao tratamento psicoterápico. Mas quando você procura ajuda antes dessas crises se tornarem tão frequentes e tão intensas, a gente pode sim manejar com a psicoterapia. Existem várias formas de tratamento, por exemplo, acupuntura, relaxamento, meditação. Tudo isso tem mostrado uma ajuda significativa no manejo da ansiedade. Mas a psicoterapia é sempre o primeiro indicado. E caso as crises sejam frequentes e intensas, a procura de um psiquiatra. Sim. E sempre bom evitar o uso de remédio, né? Nossa, muito importante. Principalmente remédios sem indicação médica. A gente vê muita, principalmente vestibulando, eu vou tomar uma Ritalina para eu conseguir estudar por mais tempo. Eu vou tomar esse remédio que alguém conseguiu para mim porque ele relaxa e eu tô muito ansioso. Eu vou tomar esse remédio para dormir. Gente, remédio é uma coisa séria. A gente não toma remédio sem medicação, sem indicação médica. A gente não toma remédio sem passar por um médico antes, porque isso pode trazer muitos malefícios quando você quer resolver um problema que é agora e esse remédio vai te trazer muitos problemas depois. Então é muito importante. Sempre procure um médico antes de tomar qualquer medicação. Eu até estava lendo antes aqui da live sobre bebidas que podem estar relacionadas à ansiedade. Aí uma era um estudante falando sobre a cafeína, que muitos Uhum. estudantes tomam a cafeína para ficar acordado a noite toda, não toma café, né, que tem a cafeína, para ficar acordado e estudar mais. Mas só que da parte que eu sei, pelo menos, a cafeína vai estar ligada à ansiedade só se for numa quantidade muito exagerada. Não sei se eu estou Sim. errado ou não. Igual tem outros que tomam suco de maracujá para Sim. acalmar. Até onde eu sei também, só se for numa quantidade muito elevada, para ter um efeito significativo, para a pessoa perceber. Não sei se eu estou certo, É, se eu estou errado aí, se você pode tá falar, mas certo. As bebidas, elas estão relacionadas à ansiedade, mas realmente é numa quantidade muito grande. O problema é quando a pessoa deixa de tomar o café para tomar cápsulas de cafeína ou cápsulas de guaraná. E aí, ao invés de tomar uma quantidade pequena, a pessoa acaba tomando muito. E aí isso pode gerar uma crise de ansiedade. Guaraná em Oi? pó, né? Sempre o povo ama Guaraná em pó, né? Para o povo ficar acordado a noite toda. É. E a ansiedade, ela pode estar Tá associada. mudo. Oi, desculpa, Tá travou. mudo. Tá mudo? Oi, tá me escutando agora? Não? Oi, oi, oi. Melhorou? Foi agora? Deixa eu chamar a Eduardo de novo. Gente, é a primeira live, tá? Deixa eu ver se agora vai. Agora eu tô te Oi, ouvindo. tá me ouvindo agora? Eu tô. Agora sim. E a ansiedade pode estar associada a outra doença, por exemplo, a depressão? A ansiedade, ela vai vir com vários sintomas e sintomas diferentes a cada pessoa. Então, sim, ela pode estar associada a outras doenças. Tanto quanto um sintoma da doença, como algo que pode vir a desencadear outras doenças. Por exemplo, a ansiedade e a depressão que você citou. Elas são doenças diferentes, mas elas andam de mãos dadas. E existem várias outras doenças que ela tem como sintoma a ansiedade. Então, é sempre importante a gente estar de olho na nossa saúde, tanto mental quanto física. Por exemplo, problemas cardiovasculares estão muito relacionados à ansiedade, problemas de respiração. Então, é sempre importante a gente estar de olho na nossa saúde em geral. Sim.
E lembrando também, falando sobre depressão, setembro é o Setembro Amarelo, que fala Sim, sobre suicídio, que muitas vezes é causado pela depressão. Então, se você conhece alguém, se você está escutando aqui o que a gente está falando, ou se você se identificou, conversa com alguém, ou se você é amigo de uma pessoa, fala, olha, você pode procurar uma ajuda, se quiser conversar, esteja sempre disponível, não só no setembro, que é Setembro Amarelo, porque em setembro todo mundo é a favor da causa, e no resto do ano ninguém liga, né? é tudo Mas frescura. no resto do ano é frescura. Mas então procura ajuda e não deixem chegar na crise de ansiedade. Eu já tive crise de ansiedade, como eu falei, quando eu era pequeno, na escola, depois na faculdade, depois para viajar. Então, hoje em dia eu tomo remédio, medicamentos que são antidepressivos e para ansiedade também. Tomo remédio para dormir, para conseguir dormir. Tudo, obviamente, indicado por psiquiatra. Então, se você está se identificando ou conhece alguém com esses sintomas, com essas características, assim, converse com a pessoa, converse com alguém da família, alguém que você confie, para não chegar a um ponto extremo, para evitar ao máximo o uso de remédios. Sim. E eu queria deixar aqui também o site e o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O site é cvv.org.br e o número para ligar é 188. Eles estão disponíveis 24 horas para conversar com quem precisar. Eu acho que é muito importante a gente estar ligado nas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem com alguém, ou que é só uma tristezinha, daqui uns dias passa, e a pessoa está passando por muita coisa que a gente não sabe. Então, é sempre bom a gente estar aberto a esse tipo de conversa com pessoas que a gente conhece, com pessoas que a gente não tem tanta intimidade assim, mas é sempre importante a gente ver a saúde mental como uma coisa muito importante que precisa muito de atenção e cuidado e carinho para ser olhada, porque a gente escuta muito isso de que é frescura, vai passar, principalmente quem está fazendo vestibular. Se você não passar nesse, você passa em outro. Mas a gente está lidando com o sonho de várias pessoas, então a gente precisa ter um cuidado, um carinho para olhar para essas pessoas e estar sempre disposto a procurar ajuda para a gente, não só para os outros, mas olhar para o que a gente sente de uma forma cuidadosa e ter esse respeito conosco mesmos de falar, não, eu vou procurar ajuda, eu preciso de alguém capacitado para me ajudar a passar por isso. Sim. E se você que está assistindo, assim, posta sobre Setembro Amarelo, converse com a pessoa também durante o ano todo. Não seja Sim, a hipocrisia de ser o lacrador no Setembro Amarelo e no resto do ano não ligar. A Letícia está é, perguntando se tem algum tempo específico antes das provas que precisa começar a fazer esses exercícios, como você deu exemplo, tipo exercício respiratório, meditação. Quanto tempo antes das provas começa a fazer esses Os, exercícios? e- os exercícios de respiração, eles podem ser feitos a qualquer hora, né? Já que eles são uma maneira de relaxar e de acalmar, digamos assim. Mas eu acho que a partir do momento que você consegue enxergar que você está passando por ansiedade, que aquela coisa te deixa ansiosa, você pode fazer sempre antes. Por exemplo, eu tenho prova, então eu vou treinando esses exercícios de respiração para eu ir me tornando uma pessoa mais. Não, eu tô tendo uma crise, então. Uma crise não, né? Porque uma crise realmente é uma coisa mais forte, mas eu estou me sentindo ansioso. Então eu já começo a fazer os relaxamentos. Muita gente faz antes da prova mesmo, na hora que vai fazer a prova, só para dar uma acalmada, assim, naquele nível de estresse, de angústia, de ansiedade que dá. Mais uma parte, eu colocando aqui um depoimento pessoal. Quando eu ia fazer provas vestibulares, assim, alguma coisa, que era um local que eu não conhecia, eu ficava muito ansioso porque eu ficava com medo de não achar a sala onde eu ia fazer a prova. Sim, Eu ficava, gente, eu tenho que chegar lá 1000 horas antes porque eu não vou conseguir achar a sala. Aí eu achava a sala, entrava lá uns 20 minutos antes, ficava na porta da sala, assim, né? Entrava. Depois que eu sentava na carteira, me dava sono. Porque eu já estava normal, porque eu já estava tranquilo. eu Porque a minha achei. ansiedade, a minha crise era
até achar o local da prova. Depois que eu tô Sim. lá, tô tranquilo, sabe? Me dava Como? sono, eu pegava bolacha lá, ia comer, pegava chiclete. Sim. Então, são formas diferentes que a ansiedade se transforma. Tem gente que fica nervoso com a prova em si, ou com o resultado, a espera do resultado. Eu ficava ansioso porque eu ficava com medo de não achar o local da prova. Como Sim. explicar? A E gente não explica. são algumas táticas que a gente pode usar. Por exemplo, quem fica ansioso com o lugar da prova. Se você tem a possibilidade de ir até o local, conhecer o lugar antes, ou fazer um tour, mesmo que seja por foto na internet, sabe? Conversar com alguém que estuda lá e perguntar, olha, como é que é essa sala? Como é que é lá? É fácil de achar? Chegar mais cedo. Geralmente a prova você pode entrar até 1 hora antes, não é? Acho que os portões abrem 1 hora antes. Então, chegar mais cedo e dar uma volta no lugar, conhecer, para saber que você não está perdido, que aquele lugar não é um lugar esquisito, que você vai entrar numa porta e sair em outra, nunca mais achar sua sala. Porque isso realmente acontece. A gente fica com medos que a gente não consegue explicar. Tipo, como você não vai achar uma sala num lugar com 4 portas? Vai Não ficar vou. todo identificado, tem 1.000 pessoas ali para te ajudar. Se você quiser, Mas você chega ali e realmente, fala assim, moça, eu preciso da sala número tal. A pessoa te leva até lá. exato. Pronto, passou. Depois que a gente passa, eu rio disso, mas, né? Exato, exato. Mas na hora é muito angustiante, muito difícil. Por isso que é importante a gente olhar para as pessoas que estão sofrendo de ansiedade com um carinho maior. Porque, às vezes, pra gente aquilo é tipo, ah, que bobeira. Mas pra pessoa é, meu Deus, não vou conseguir dormir, porque e se amanhã eu não achar a sala? Aí a pessoa não dorme, chega lá com sono, acha a sala, dorme na sala em cima da prova. Exatamente, eu no caso. Porque passava 5 minutos que eu entrava na sala, eu tava sentado lá, falava, meu Deus do céu, falta 20 minutos ainda. Aí vai pegar o pacotinho de bolacha, vai comer chiclete, vai tomar água, dar uns tapas no rosto pra acordar. Mas, A gente vai enfim, no banheiro, é sempre assim. é umas coisas loucas, mas que a gente não tem controle. Então, por isso Sim, que é muito importante a gente saber reconhecer, a gente está falando disso, porque muitas pessoas também sentem isso e ouvindo a gente falar, fala, nossa, eu também já senti isso uma vez. Então, fica ligado se vai acontecer da próxima vez também, porque já é um sinal de alerta. sim. E falando nisso, assim, o processo de psicoterapia, ele vai auxiliar a pessoa a encontrar o sentido para aquilo que foge ao seu controle. Por exemplo, qual é o sentido da minha crise de ansiedade? Por que eu estou me sentindo assim? E aí a gente vai te ajudar a identificar os gatilhos para a crise, refletir sobre estratégias de enfrentamento, porque os sintomas da crise eles são variados. Vai acontecer diferente para mim, diferente para você, e isso vai advir da sua história de vida. Então, a partir da psicoterapia, a gente vai entrar na sua história de vida e ver o que é que te traz aquilo. De um jeito que é. Porque a gente. Se você colocar no Google aqui 3 formas de manejar a ansiedade, você vai achar um rio de sites que estão lá, tipo, ah, faz uma técnica de respiração aqui, come direito e dorme. Mas e aquilo que vem de mim? Sim, Isso a gente só consegue ver através da psicoterapia, que é quais são as coisas pelas quais eu passei que me fazem ser uma pessoa ansiosa até hoje. O que é o meu gatilho? Porque, por exemplo, para você era não conseguir achar a sala. Para outra pessoa é não conseguir responder as provas. Para outra é tipo esquecer tudo que ela já tinha aprendido. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado de entender que cada pessoa é uma e cada uma sofre de um jeito e aquele sofrimento advém de coisas muito diversas. Então é importante a gente olhar para cada um, sabendo que cada um é cada um. cada um vai manifestar de algum jeito, igual eu quando era criança, chegava na escola, passava mal horrores. No caminho para casa, melhorava tudo. Isso eu tinha, sei lá quantos anos, 12 anos por aí. E uma criança não sabe falar nada da vida, não sabe explicar Tinha nada. medo de escola também, quando eu era pequena. Quase quebrava a escola de tanto chorar. Mas aí agora eu adorava ir na escola depois. Então a gente vai resolvendo. Vai a Nada é vida pra sério. sempre. E para uma pessoa, vou deixar essa live salva,
aqui, porque a gente está em setembro e muitos vestibulares agora, por causa da pandemia, estão sendo adiados, ou Enem vai ser o ano que vem, alguns vestibulares, a primeira fase vai ser também ano que vem, alguma coisa assim. Então, quais são os conselhos que você dá para uma pessoa no dia da prova, ou no dia do vestibular, no dia do Enem? Qual conselho que você dá? Olha, eu acho que o mais importante é ficar atento às suas emoções. É claro que estudar é importante, mas se preparar para o vestibular eu acho que vai muito além disso. O estresse que tudo isso gera, a ansiedade, frente a um possível resultado positivo ou negativo, as consequências que aquilo vai trazer para sua vida, se você passa, se você não passa, se é mais um ano de cursinho ou não, se é mais um ano morando com os meus pais, ou agora não, finalmente eu vou mudar, eu vou começar minha vida, digamos assim. Tudo isso traz uma ansiedade muito grande e gera muita frustração quando dá errado. E tem um impacto emocional muito grande. Então, é importante a gente estar atento ao que a gente está sentindo. Porque tudo isso pode ter um impacto negativo na hora da prova. Então, é bom a gente conversar. É igual a gente conversou durante as outras perguntas. É melhor remediar. Não, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Então, a ansiedade, assim, esteja mais atento ao seu estado mental. Quais são os seus medos? O que me traz ansiedade? Eu tenho controle sobre a minha ansiedade? Ela me incapacita? Quando eu tô frente a uma coisa que me faz ficar muito ansioso, qual é a minha primeira ação? Eu congelo, eu faço alguma coisa, essa coisa é boa ou é ruim? Eu ajo impulsivamente ou eu simplesmente não consigo fazer nada? E procurar ajuda psicológica. Porque na hora da prova, a gente entende que é você e você. É você e o que você estudou. Mas antes disso, você pode sim buscar ajuda. E é importante a gente ter a consciência de que não é vergonha. Você está fazendo pelo seu futuro, você está fazendo por você. E isso vai te trazer muitas coisas boas. Então, na hora da prova, eu acho que o mais importante é o antes da prova. É o que você estudou? Mas você dormiu direito? Você comeu direito? Você tentou relaxar? Você viveu sua vida ou você viveu só para estudar para aquela prova naquele momento? Então, eu acho que é muito importante procurar ajuda antes, para na hora da prova você ter consciência de que você fez o seu melhor e de que você está ali por inteiro. Você está ali fazendo a prova com o que você estudou, confiante no que você sabe, sem se preocupar se você vai conseguir sair da sala, se você vai terminar na hora, se você realmente respondeu todas as perguntas que você respondeu. Porque durante uma crise de ansiedade, a nossa cabeça deixa de focar em uma coisa só e foca em todas. E Então, o não adianta se multitasking. você não adianta você ter estudado tudo que existe em química. Você está pensando naquela única resposta que você não conseguiu responder. Então, eu acho que é isso que é o importante. É você se cuidar antes e cuidar não só do tudo que você estudou, mas da sua saúde mental, para na hora que você chegar lá, você conseguir se dedicar 100% àquilo pelo qual você está lutando tanto, sabe? E quando chegar no dia, gente, o que você lê no dia, o que você tentar estudar no dia não vai adiantar nada. O que você vai levar para a prova é o que você fez, estudou antes, o que você sabe antes. No dia mesmo não adianta. É, você pode relembrar algumas coisas, tal, alguma forma de alguma coisa, tudo bem. Mas tentar estudar uma coisa nova no dia da prova não vai adiantar muito. Só talvez só aumente mais sua ansiedade, porque você fala, nossa, esqueci de estudar isso, e Isso agora aqui eu tem que não sei. colocar isso, e já está na hora da prova. Na noite anterior, vai assistir filme, assistir série, escuta música, tenta dormir tranquilo, que aí vai acontecer. Coisas boas acontecem. Talvez não no Exato. nosso tempo que a gente quer, né? Porque a Mas gente quer vai. muita coisa, tipo, para agora. Seria muito bom que acontecesse. Tipo, hoje tem sorteio da Mega Sena. Queria muito ganhar. Mas não vai acontecer, porque eu nem joguei. Então não adianta ficar ansioso. E é importante também você focar, você não gastar sua energia pensando em coisas que fogem do seu controle. Por exemplo, ai, fulano estudou mais do que eu. Ou então, nossa, isso daqui, realmente isso aqui eu não estudei. Mas e o que você estudou? Foca no que você fez. Realmente, eu estudei muito isso, isso, isso. E caiu isso, isso, isso. Mas aquela única coisa que eu não estudei não caiu. Tá, mas as outras caíram, você deu conta.
você tá melhorando, você tá se esforçando. Eu acho que é importante a pessoa que faz vestibular entender que tudo que ela estuda não é em vão. Por mais que, eu não passei nessa primeira, mas você pode passar na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Mas aquilo que você estudou para a primeira é o que vai te fazer passar lá na frente. Então, é entender que as coisas funcionam num período de prazo que tem que acontecer. Você está se dedicando para isso. E uma hora você vai passar. A gente vê gente passando depois de 5, 6 anos e acho que a felicidade de estar lá dentro é ainda maior. Então, calma, estuda e cuida da sua cabeça. Sim. Letícia mandando uma pergunta aqui. Qual o conselho que você dá para os pais para ajudar os filhos não terem essa ansiedade na hora da prova? Porque nós sentimos a maior pressão sobre nós, os nossos pais, que devemos passar de primeiro e tal. Sim, eu acho que isso é o que eu acho importante dos pais estarem presentes na rotina dos filhos. Eu acho que quando a gente é assim, né? Quando a gente está fazendo a prova, quando a gente está estudando para aquilo, a gente tem uma noção do quanto aquilo é difícil e do quanto aquilo é concorrido e do quanto aquilo mexe com a nossa cabeça, muito maior do que os nossos pais têm. Então é importante sentar e conversar. Eu acho que é muito importante. A gente faz pouco isso com os nossos pais, deveria fazer mais, porque realmente a gente quer ser mais entendido, mas a gente tem que fazer entender também. E eu acho que a partir do momento que você tá ansioso e você precisa de ajuda, é para eles que a gente vai recorrer. Então, é explicar como funciona. Eu não sei se eu tô me fazendo clara, mas explicar para os pais como aquilo tudo funciona, como é aquele processo. Porque muitas vezes eles não conhecem. Por exemplo, o meu pai nunca fez um vestibular. Se eu estivesse fazendo vestibular perto dele, ele não ia entender por que todo esse desespero. Tipo, você estudou isso aí a vida inteira, como é que você não sabe? Uhum. Então, a gente entende a pressão que eles têm sobre a gente, porque é uma expectativa muito grande de que você consiga algo que você tanto quer, que você passe no vestibular, que você tenha uma vida, um trabalho, enfim. Mas a gente sofre muito com isso, né? Essa pressão de passar de primeira, de ser perfeito, de passar na faculdade pública, de, sei lá, morar sem gastar R$ 1 e ser o melhor da sala, a gente sofre muito com isso é muito difícil. E eu acho que a partir do momento que a gente cuida da gente, a gente consegue mostrar isso para os outros também, sabe? Isso passa da gente para outra pessoa, a gente consegue explicar e lidar melhor com essas pressões e com tudo que os nossos pais colocam em cima da gente. E falando sobre essa expressão em geral, assim, gente, quando vai fazer um vestibular, o importante é passar. Não importa se é na primeira chamada, não importa se é na segunda chamada, na terceira, na quarta, na quinta, ou se vai demorar 2 anos para você passar. Você passou. Quando você está na faculdade, nota não vai fazer diferença nenhuma. O importante é você passar. Se você passar sem DP, ótimo. Se não, precisa fazer de novo, tudo bem, faz de novo. Porque depois, quando você sair, isso não vai levar a nada. Não vai te ajudar a nada. Então, é A uma gente, coisa que a gente já passou e que talvez pode ajudar outras pessoas que vão passar por isso agora esse ano. a gente Que é um mundo a muito gente não competitivo. tem o controle disso, a gente sempre quer o melhor, óbvio, mas aproveitem ao máximo e tirem essa pressão que vocês têm sobre vocês mesmos, porque depois que acabar, não vai levar a nada. Bem sincero. Não A vai gente ajudar muita vive, coisa. a gente Você vive ser num o mundo. melhor da sala não vai ajudar muita coisa. Se você quiser tirar sempre notas acima, não vai ser muita coisa. Garante a média ali que é sucesso. Eu acho que essa é uma preocupação muito mais que a gente tem em relação aos outros do que a gente, né? Não nossa, eu aprendi isso aqui. Não, eu sou o melhor da sala. Não Uhum, é, nossa, eu entrei na faculdade, eu entrei em primeiro lugar. E isso exatamente. vem muito. Qual é a sua preocupação com o outro, sabe? Por que, que o que o outro pensa de você importa tanto em você? Eu acho que é por isso que é tão importante a gente fazer terapia, gente. Porque a gente para de espelhar os nossos problemas em tudo, sabe? Tipo, Sim. eu passei, tá ótimo, eu posso ficar feliz. Ou então, nossa, eu não posso ficar feliz porque eu não passei em primeiro, passei em 24º. Tipo, por que Hum, a sua felicidade tem que ser diminuída pelo lugar que você passou, sendo que você entrou, você tá lá, você conseguiu. sim. E. Oi, Matheus, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo o Matheus. E
também está ligado ao que você falou no começo, da vida perfeita que a gente tem nas redes sociais, no Sim, Instagram. Então a gente acaba comparando, falando assim, nossa, mas aquela pessoa conseguiu. Será que eu tenho que conseguir? Não, não tem. E é tudo bem. aquele mesmo do tio, do primo que passou no concurso, sabe? Tipo, ah, você tá desempregado, mas seu primo passou em 3 concursos públicos. Bom para ele, eu não. Mas eu acho que Queria, mas não. precisa aprender a aceitar as imperfeições e as frustrações. A gente precisa entender que as coisas não dão certo sempre no tempo que a gente quer, por mais que a gente tente. Às vezes a gente acha que a gente está super preparado. Eu vejo muito isso em gente de terceiro colegial. Sai do terceiro colegial achando que está super preparado para passar no vestibular. Porque você estudou pra caralho. Porque, porque você estudou muito. E porque você consegue morar sozinho, que você vai ser 100% aquela pessoa que vai morar sozinha e vai. Sabe, às vezes você não tá pronto para passar por tudo isso. Às vezes o baque de você passar no terceiro colegial ia ser muito mais. Ia te trazer muitos malefícios. Tem muita gente que não consegue lidar quando sai do colegial direto e já embarca numa faculdade. É uma mudança muito drástica. O jeito que seus professores te tratam na escola é muito diferente do jeito que seus professores vão te tratar na faculdade. Então a gente tem às vezes a gente precisa realmente desse tempo. A gente acha sim que a gente está pronto. Eu tô 100% pronto. Mas às vezes não. Às vezes ainda falta amadurecer. Às vezes ainda falta estudar. Às vezes ainda falta cuidar de mim ao ponto de chegar lá e fazer a prova e falar: não, eu dei conta. Tá tudo bem. Se eu passar bem, se eu não passar, eu sei que eu tenho outra oportunidade. Por mais que isso realmente seja frustrante, a gente quer o que a gente quer na hora que a gente quer, a gente tem que entender que não é assim que as coisas funcionam. Sim. Bom, alguma coisa a acrescentar? Não, só queria Eu acho que não agradecer tem pela mais pergunta oportunidade. aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu Acho que acho não, que acho que não. vai dar. A gente teve a participação de uma amiga que está na Europa. Estou Olha que sentindo adorável. Muito obrigado, Letícia. Agora deve ser não sei que horas aí. Muito obrigado por estar acordado, prestigiando a gente. Chame a gente para visitar você, por favor. por favor. Eduardo, eu gostaria de agradecer demais. Essa foi a Ah, primeira live que eu faço aqui no Kimi foi Learning. muito, com muito E sucesso. muito obrigado mesmo. Quem Eu quiser que entrar em agradeço. contato com você, como que faz? Eu tenho um Instagram de psicologia, é @psico.eduardolb. Eu tô quase sempre postando, mas eu tô sempre por lá. Lá já tem o link para fazer um atendimento comigo para marcar. A Letícia falou que são 15 para meia-noite. Obrigada, Ah, Letícia, por estar acordada. muito obrigado, viu, fazer esse esforço aí, tá em Dublin, tá acordado meia-noite, nem? Nossa, que triste. Mas é isso, podem entrar em contato. Se alguém precisar, é só me chamar por lá e a gente conversa. Certinho, então. Então, pessoal, quem quiser ou conhece alguém, se identificou com tudo que a gente disse aqui, vou deixar essa live salva também, vou postar no feed, vou postar no YouTube também. Então, se você se identificou, converse com a Eduarda, @psico.eduardalb. Eduarda, isso. Isso. Então, muito obrigado, Eduarda, Agradeço. e até mais. Até. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, essa foi a nossa primeira live aqui. Quem tiver sugestões de outras lives, de outros temas a serem abordados aqui em outras lives, deixa nos comentários, manda direct, pode mandar mensagem para mim, para Eduarda também, @psico.eduardalb. Gostaria de agradecer a todos que assistiram a live até agora. Beijos, Letícia, beijos a todos. Muito obrigado e tchau, tchau.